Bom, esse vídeo é para explicar o programa, tá? Programa não, o banco de dados que eu criei para ajudar vocês no controle de estoque, vendas e clientes, tá? Cadastro de clientes na empresa de vocês, na mania de contas, tá? Então vamos lá. Então, o que a gente quer aqui é apresentar as funcionalidades, as possibilidades, né, que esse banco de dados dá para vocês, tá? As planilhas que eu fiz e os formulários também para facilitar a inserção e gestão dos dados, tá? Vamos lá. Qual é a ideia, tá? Do sistema que eu bolei mais ou menos. É partindo de um formulário, tá? Pequeno, que a gente vai ver depois como é que é. A gente vai fazer o registro fotográfico desse formulário, para não ficar imprimindo toda hora. Então, a ideia é, sei lá, plastificar, escrever com pilô por cima, depois limpar com álcool para poder reaproveitar, tá? Faz o registro fotográfico, tá? E aí me mandaria, ou para quem for gerenciar o banco de dados, manda essa foto por WhatsApp ou por e-mail, para que a gente alimente o banco de dados, tá? E como a gente, vocês têm uma conta do Outlook, né? Vocês automaticamente têm um OneDrive associado. Então, salvar esse registro fotográfico no OneDrive e eu salvar o próprio banco de dados no OneDrive para que ele seja sempre atualizado e todo mundo que acessar sempre a versão mais atualizada. Não ficar com versões nas máquinas de cada um, tá? Acessar sempre online, tá? O problema de banco de dados, tá? É que não dá para acessar pelo celular. Tem que ser pelo computador. Porque ele usa uma série de outros softwares que no celular não funciona. Então tem que ser sempre pelo computador, tá? Eu escolhi usar o LibreOffice porque é gratuito. O Microsoft Access, que é o equivalente do pacote Office, não vem no pacote básico, não tem no Office 365, que é o online, né? Então eu usei o LibreOffice, que é de graça, tá? Não é tão bom assim, não é tão gentil e amigável na sua interface, mas funciona, o que se presta, tá? Serve. Então, só repassando, fluxo de informações. Preenchido o formulário, faz o registro fotográfico, faz o upload do registro no OneDrive e encaminha esse registro para ser inserido no banco de dados. E quais são os tipos de informações, né? Produtos prontos, dados de cliente, estoque, peças em estoque e vendas, tá? Esses quatro tipos de informações que interessam para o nosso banco de dados, que a princípio eu inseri. Caso tenham mais funcionalidades, a gente pode inserir mais, tá? Então, teoricamente, o que a gente consegue obter? Histórico de vendas, cadastro de clientes, controle de estoque e histórico da composição de peças e quantidade de peças prontas para cada peça. Para cada cordão, saber quantos eu tenho, quantos eu não tenho e do que ele é composto e relacionar isso com o estoque, tá? Para cada peça de estoque, assim, ela tem um número de estoque associado. E aí, quando eu for montar a composição de um cordão ou de um brinco, vai estar lá o número da peça associada. Então, eu vou poder saber qual é a peça, quem é o fornecedor, todo o histórico daquela peça, para ter rastreabilidade na composição de cada cordão. E esse banco de dados, você pode acessar esses dados através de um relatório, que vem no formato de documento de Word, né? Ou ODT, né? LibreOffice, que é o formato do LibreOffice. Ou então através dos próprios formulários do banco de dados, tá? Então, são as duas formas de você tirar os dados do banco de dados. E como é que esse banco de dados vai trabalhar junto com o nosso controle financeiro? Então, no banco de dados, a gente pode gerar uma série de relatórios, tá? Esses relatórios são facilmente copiados para uma planilha de Excel que já vai estar pré-programada para eu só copiar os dados, jogar nessa planilha e ele vai automaticamente atualizar todas as informações que a gente quiser que ela faça, tá? Mas a princípio é saldo de valor em peças não utilizado, valor de peças em estoque, valor de peças em formato de cordão e atualizando a parte de controle de conta corrente, né?
a gente consegue fazer o fluxo financeiro de vocês, tá? Então, como é que ficaria o processo? Tá, essa é a ideia de formulário que eu tive, tá? Esse aqui é um para cadastro de venda, formaria cliente, valor, data, forma de pagamento, se foi à vista, se foi parcelado, em quantas vezes, tá? Cadastro de cliente, nome, a data que conheceu na pessoa, que a pessoa teve pelo contato, telefone, caso tenha, Instagram, e como conheceu. Aqui é o cadastro de cordão, nome do cordão ou identificação. Aqui seria, aí eu colocaria peça, quantidade, tipo, conta número 2, quantidade 3, cordão marrom, quantidade, meio metro, e assim por diante. Valor da peça, que é a soma do valor individual vezes a quantidade de cada uma, e o valor de venda, tá? Para isso aqui, tem uma outra planilha que vocês podem preencher, tá? Que ajuda nessa conta aqui. E como é que vocês vão saber o valor de cada peça? Vocês vão ter o relatório de peças com o valor já cadastrado. Então, vai ser só consultar. Por isso que o ideal aqui é até colocar pelo número. Você bota aqui pelo número, aqui a quantidade, e consulta lá pelo número e pela quantidade. E aí, só fazer o produto, joga na outra planilha e já sai o valor de venda, que é... Depois eu vou mostrar para vocês a calculadora de valores, tá? E aqui embaixo, o cadastro de peça, de item de estoque, né? Tá tudo peça aqui, mas seria um item do estoque. É o fornecedor, a quantidade que foi comprada, o valor de cada individual, a data que foi comprado, alguma descrição, caso queira. E aí a ideia que é legal é colocar aqui a peça. Quando você for fazer o registro fotográfico, já fica registrada qual foi a peça que você comprou, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Tá vendo? Fica aqui a peça. Por exemplo, eu comprei na Lilex 50 desse item, valor 50 centavos, em 3 de setembro de 2020. Descrição é a tampa laranja e tá aqui a tampa laranja. Quando eu for fazer a inserção lá no banco de dados, eu posso simplesmente recortar esse pedaço aqui da foto. Essa foto foi tirada de cima, é o ideal. Eu recorto esse quadrado aqui e insiro essa imagem no banco de dados, que ele aceita imagem, tá? E aqui um outro formulário preenchido, tá? Essa aqui a caneta não estava muito boa, mas a ideia é essa. E aí você pode simplesmente pegar um paninho com álcool limpo aqui, deixou secar, passa de novo. E eu fiz com contact, o ideal é plastificar, né? Plastificado fica mais liso. Passou o paninho com álcool, secou, preenche de novo e já está tudo registrado, tá? Isso não precisa ser feito todo dia. Pode ser feito por semana, ou como quiser. Ou por mês, tá? Mas quando for assim, vamos atualizar os registros. Então, faz tudo de uma vez, tira foto de tudo e vamos embora. Tá bom. Depois, seguir a inserção, pegar esses dados e seguir no banco de dados e gerar o relatório. Para depois poder fazer a interface e o cálculo, as planilhas de cálculo e controle financeiro. Então vamos fazer agora, vamos dar uma olhada, tá, na interface do software. Tá? Essa é a janela principal. Tá? Ele se baseia em tabelas. Tá? Então aqui à direita, à esquerda, tá? Você tem tabelas, consultas, formulários e relatórios. Se você for ver aqui em tabelas, a gente tem 4 tabelas criadas, tá? Clientes, estoque, peças e vendas. Tá? Todas as outras funções se relacionam com essas tabelas. Tá? Vamos ver aqui clientes, vamos ver aqui uma tabela, que é a forma mais crua de dados que você pode ter. Tá? Então, eu criei os campos aqui, nome, identificação, que é o número que ele vai gerar automaticamente, identificação, nome, telefone, Instagram, e-mail, onde conhecer a marca, e um registro de compras, tá? Aqui, até 6 compras. Isso pode ser expandido indefinidamente, tá? Você poderia inserir os dados diretamente aqui? Poderia, tá? Mas não é o caso. Vamos ver aqui estoque. Essa aqui já estava com algumas preenchidas. Tendo identificação 0, 1, 2, fornecedores, o valor, a descrição, a quantidade e a unidade. É para saber se é
realmente unidade, é 1, 2, 3, 4, ou é fio, por exemplo, 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, 100 metros, tá? Peças é o que eu falei, identificação, nome, e a identificação da peça é quantidade, identificação da peça é quantidade, tá? Igual ao formulário. E vendas é igual ao formulário também, identificação, nome, valor, data, forma de venda, forma de pagamento, tá? E aí vem a parte legal, que é o formulário, tá? Vamos ver aqui, atualização de estoque. Então, tá vendo? Você pode colocar uma foto, tá? Deixa eu aumentar aqui a imagem. E você pode ir atualizando, olha. Por exemplo, se eu tinha duas, fiz uma outra compra, agora eu tenho 10. Então eu venho aqui e troco para 10 em estoque. Ah, não, agora. Aí eu venho aqui e salvo. Ah, pô, fiz um cordão, gastei duas. Venho aqui e boto 8. Venho aqui embaixo, salvo. Pronto, se eu for ver, se eu diminuir aqui, se eu for abrir aqui a tabela, peças, desculpa, estoque. Tá aqui, quantidade de estoque, 8, tá? Da mesma forma para clientes, tá? É só você vir aqui preencher esses campos, tá? Ele não reclama se deixar campo em branco, tá? Preencheu. Você pode ir navegando, é que não tem nenhum, você pode ir navegando, tá? Entre os formulários, olha, você vem aqui em peças. Peça não, é estoque. Peça 1, peça 2, peça 3, se você quiser vir aqui, eu quero ir para peça 2. Record 2. Ele vai pro 2. Quando tiverem muitos, isso vai fazer diferença, né? E a possibilidade de gerar relatório, tá? O relatório atualiza automaticamente, tá? Vem aqui, ó, estoque. Ele atualiza automaticamente, se quiser, ele lê a quantidade 8. Tá vendo? Fio metálico, 10. Quantidade de estoque, 0. Não tem nenhum estoque. Bijúnior, círculo vazado, valor unitário, R$10, 100 unidades. Eu tenho 100 unidades em estoque. A imagem, ele não faz o upload, tá? E ele emite aqui em cima, olha, a data que a gente fez o relatório. Então, 31 de agosto de 2020. Tá? Então, o relatório eu sempre posso emitir um atualizado e ele sai com a data que você emitiu. Tá? E da mesma forma ele faz para todo o resto. Tá? Só que a planilha está vazia. Clientes é a mesma coisa. Tá? Bom, aí vamos fazer a interface, né? Pegar o relatório aqui de estoque. Vou copiar isso aqui. Tá? Vou abrir aqui a minha planilha do Excel. Por exemplo, tá? Pego aqui, copio e colo. Se eu quiser saber o total do valor do estoque, o total que eu tenho, total de dinheiro que eu tenho em estoque. Eu consigo é que eu não fiz a planilha ainda, tá? Eu queria, antes de fazer essa planilha, eu queria conversar com vocês antes, mas é só fazer aqui esse aqui é igual a essa, vezes essa. E aqui, pronto, eu teria R$1.040 em estoque, R$1.040 em peça, tá? Rapidamente eu consigo sair do relatório do Excel, do relatório em Word, passar para o relatório em Excel, porque é uma tabela que ele gera, então é fácil de copiar e colar, e manipular esses dados para gerar os valores que a gente precisar, tá? Facilitando esse controle e essa noção de quanto vocês têm em peça pronta, quanto vocês têm em peça bruta, né, em material sem estar transformado em cordão, quanto vocês têm em caixa e fazer o balanço de vocês, para saber quanto vocês venderam, quanto vocês não venderam, o que está pagado, o que não está. Tá bom? E aqui em cima é aquela planilha que eu falei para vocês para calcular o valor de produto. Tá? Você coloca aqui, item 1, você bota aqui quantidade de valor, quantidade de valor, quantidade de valor, quantidade de valor. Tá aqui, duas peças de R$5, 3 peças de 50 centavos, 35 centímetros de um fio que custa
60 centavos o centímetro. Pronto. Ele já soma aqui, custo do material, colocando 15% de mão de obra, uma vez o valor de volta, né, repondo uma vez o valor da peça, 35% de lucro em cima, ou seja, totalizando 2,5 vezes o valor da peça, valor de venda R$ 81. O cordão que custa 3, que é aquela conta dos 2,5 que eu falava para vocês, tá? É 15% de mão de obra, 35% de lucro e 100% do material de volta, tá? Bom, volta aqui para a apresentação. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Desse programa, desse banco de dados, tá? Qualquer mudança que vocês queiram fazer, dá para fazer em termos de campo, coisa a mais que vocês queiram colocar, coisa a menos que vocês queiram colocar, tá? Para inserir os dados, essa foi a forma mais amigável e rastreável de fazer os registros que eu achei, tá? É manual, é fácil e agora pode parecer que é muita coisa porque tem muita peça solta já. Mas conforme for fazendo, conforme for comprando, vai facilitando, né? Bom, eu fico à disposição para qualquer melhoria que eu puder fazer, caso vocês realmente queiram e escolham empregar esse banco de dados, tá? Valeu!